Agora, vamos parar e pensar um pouco. Tantos fósseis que foram encontrados por aí. Esses fósseis, afinal de contas, eles contam qual história? Qual seria, se nós deixarmos os fósseis falando por conta própria? Imagina se nós pudéssemos voltar algumas milhares de anos atrás, estou usando agora uma escala de tempo, e pegássemos esses fósseis e olharmos, por exemplo, do Australopithecus africanos. O que teria sido esse Australopithecus africanos? Teria sido, na verdade, algo que não se parecesse com um símio, com um chimpanzé, ou com um gorila, ou com um orangotango. Seria algo totalmente diferente, ou seja, seria algo entre seres humanos e esse grupo, ou seria algo estritamente desse grupo que nós estamos tratando aqui, de chimpanzés, de gorilas e orangotangos? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida justamente pela influência que nós já temos. A maioria dos cientistas, quando acham um crânio, eles têm a tendência de olhar esse crânio como sendo de um antepassado. Deixa eu explicar de uma forma assim, mais simples para nós entendermos. Quando nós olhamos o crânio de um chimpanzé, existem alguns tipos de chimpanzés. Então você pega um crânio específico e daí compara esse crânio com os demais crânios de chimpanzés. Ao examinarmos esse pacote todo, você percebe que esse crânio é apenas uma pequena variação dos demais. Então você sabe que esse crânio é crânio de chimpanzé. A mesma coisa nós fazemos com os crânios dos gorilas. Existem tipos de gorilas. Então você pega o crânio de um gorila, você faz o quê? Compara esse crânio com os demais crânios. Você percebe que é uma pequena variação dos crânios, não é algo muito grande. Você pega crânio de ser humano, a mesma coisa. Você pega o crânio de um ser humano, por exemplo, de um asiático, depois você pega o crânio de um ser humano, de um australiano, de um africano, de um europeu, um ameríndio. É impressionante. Existe uma variação. Só que quando nós comparamos essas variações, você percebe que a variação é muito pequena entre eles. Então é possível determinarmos se isso aqui é um crânio de chimpanzé, se são de gorila, se é de orangotango, se é de ser humano. É interessante que isso é tão fácil na área de probabilidade estatística. Só que quando chega na área da evolução, a probabilidade estatística não é usada. Então nós temos assim algo muito interessante, porque nós pegamos um crânio e estudamos, por exemplo, esse crânio do Australopithecus africanos. Se você observar esse crânio, a diferença dele de um orangotango é muito pequena. É muito pequena. Agora, dizer que esse crânio foi de um antepassado do ser humano, nós podemos dizer que esse crânio seria de uma variação de orangotango que talvez não exista mais. Isso faria sentido, perfeitamente. Mas dizer que esse crânio fez parte de uma suposta evolução, não. Quando nós pegamos, por exemplo, um outro bem conhecido, a Lucy, o Australopithecus, tá? O Australopithecus afarensis. Se você pegar a Lucy, o crânio da Lucy é uma pequena variação de crânio de chimpanzé. Isso daí não justifica você pegar esse crânio e dizer que ele foi de um antepassado de um ser humano. Então, essas questões todas relacionadas com a parte de fósseis e crânios, a pergunta principal que nós temos feito é por que não se faz um estudo estatístico das variações? Então, eu tenho um crânio. Esse crânio é do quê, afinal de contas? Isso é crânio de ser humano, isso aqui é crânio de chimpanzé, isso aqui é crânio de gorila, crânio de orangotango. Do que é esse crânio? O que as pessoas normalmente fazem é assumem que esse crânio seria um crânio literalmente de um dos nossos antepassados. Para nós, dentro dessa área de estudo, ficam algumas perguntas. E as perguntas principais são as seguintes: por que existe uma insistência da comunidade científica evolucionista em tratar o assunto dessa perspectiva, dessa temática? Porque essa influência que nós vemos com as pessoas o tempo todo, é a influência que é passada. Ou seja, nós temos evidências de evolução. Quais? Olha esse crânio, olha esse crânio, olha aquele outro crânio. Tá, mas esses crânios aqui significam o quê? São crânios do quê? Eles são crânios de antepassados dos seres humanos, de hominídeos. Não, mas como você sabe que esses crânios são de hominídeos? Porque é só colocar aqui nessa sequência, você percebe que está havendo um aumento do volume da caixa craniana, isso explica a demonstração de evolução. Não, mas o que está vendo não é um aumento, o que está vendo é uma flutuação apenas do volume encefálico desse tipo de animal, por exemplo, de um chimpanzé ou de um gorila ou de um orangotango. Isso aí não é uma escala evolutiva, são apenas variações de um tipo.
como tratar com isso dentro do contexto da ciência atual? Essa é uma das perguntas que alguns cientistas têm procurado desenvolver, principalmente os cientistas que são criacionistas, mostrando que essa variação que existe é real. A evolução não é real. É apenas uma questão de variação e não uma questão de evolução.